A Deus, amém, Jesus. A palavra que se encontra em 1 Samuel. Chega, uma solta, lá em cima de Deus. A palavra se encontra aqui em 1 Samuel capítulo 1. Samuel capítulo 1. A palavra de Samuel diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Doú, filho de Zufi, Inframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Este homem subia na cidade de Oriano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali dois filhos de Eli e Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, ele dava porções deste a Penina, mulher, e todos os filhos e filhas. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival procurava excessivamente a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. Meus irmãos, aqui esse capítulo ele vou explicar rapidinho, meus irmãos. Aqui fala de uma história, meus irmãos, que no começo que eles falam que havia uma região que Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. A Ana, na palavra diz que ela não tinha filhos. E a Penina tinha filhos, irmão. Ela tinha dois filhos. E Eucana, quando ele subiu todo final de ano, ele subiu com seus filhos até o monte para oferecer sacrifício ao Senhor. E por causa dela ser filha, Penina ficava irritando. Ela falava: você não pode receber a adoração do Senhor, porque você não tem filho, você é estéril. E como a palavra de Deus, irmãos, não é mentira, como o obreiro Bruno veio nos dar a palavra que nessa noite veio falar da oração que tem o poder. Ana, porém, era estéril. Naquela noite ela clamava ao Senhor por causa de ficava irritada, porque tinha uma Penina na vida dela que apontava para ela assim: você não pode, você é estéril, a sua madre foi encerrada, o seu útero, o seu interior foi corrompido. Deus se tornou estéril, mas Ana acreditou no Deus de Israel. Deus deu para Ana naquele momento assim: busca a minha face nessa noite. Ana subiu naquele dia, subiu daquele monte, foi clamar ao Deus. Eucana, porém, quando apareceu, se deparou com Ana. Eucana até acusou ela e falou assim: você está bêbada, porque ela estava ali na unção, buscando a Deus verdadeiramente. Na nossa oração, meu Deus, quando nos traz a Espírito, meu irmão, nós não temos que olhar para pastor, olhar para presbítero, para Sobral, nem para André, os pastores da casa, irmão. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós somos Espírito, nós somos verdade, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, irmãos. E para que não venha glorificar ao nosso nome. Mas Ana clamou a Deus naquela noite e foi concebida ao ventre de Ana o profeta Samuel. O profeta Samuel não veio de palavras. Ó, meu Senhor, ela não veio: meu Senhor, misericórdia de mim. Ana clamou a Deus. A unção que estava em Ana, a autoridade que estava na oração de Ana fez gerar Samuel. Samuel foi um dos profetas que libertou várias pessoas pelas suas profecias. Nós somos o fruto de uma oração. A oração do justo temos efeitos, diz a palavra do Senhor. Nessa noite nós não viemos invocar a homens, porque muitos confiam em homens. Maldito é o que confia no homem. Só homem é o Jesus Cristo Salvador, o único suficiente que nos dá a vida eterna, que trouxe e concebeu a oração de Ana. Ana concebeu o seu filho Samuel na palavra de Deus, porque as minhas palavras eu não consigo falar nada, porque a boca de Deus é a palavra dele. E como nós dizemos aqui que Deus subia até o alto do monte para estar dos discípulos, eles não deixou o seu Espírito Santo para clamar e invocar outro nome. Nós temos o livre-arbítrio de clamar a Deus, porque antes as pessoas tinham que subir até um alto de um monte para sacrificar holocaustos, sacrificar animais pelos seus pecados.
Hoje nós temos autoridade de oração para dobrar os nossos joelhos e falar com Deus vivo. Não falar com um Deusinho de mentira. Falar com uma Nossa Senhora de Aparecida e ficar parado naquela estátua maldita. Que muitas pessoas são devotas daquele santo maldito. Nós temos o poder nas nossas vidas. Nós temos a autoridade de acabar com todo o dedo que nos acusa. Fala que nós não vamos conseguir, que nós somos os drogados, que nós somos os acabados. Você tem autoridade de falar nessa noite. Eu sou mais que vencedor. Eu nasci para vencer. Desde o ventre da minha mãe eu sou projeto de vitória. Porque aquele que acusa você, Deus fala, ai daquele que tocar no ungido meu. Você é ungido de Deus. Ainda que você tenha na crack, na maconha, na bebida, você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Então você receba a sua autoridade. Não deixe que uma penina da vida venha acusar você. Não deixe que o Eucana venha falar que você está embriagado. Porque o Espírito Santo de Deus venha te confortar no seu coração. Você nasceu para vencer. Você é um vencedor. Você é o sol da terra e do mundo. Você veio para pregar a palavra de Deus. Essa palavra que não é o evangelho barateado. Esse evangelho é o evangelho que restaura, que tem milagres e promessas até hoje. Deus não é Deus para que minta, nem um pai para que o filho peça um pão e uma pedra. Deus é puro, justo e verdadeiro. Ele é justo para com quem é justo com Deus. Vamos ser justos com Deus. Nós não vamos clamar a Deus só nas horas de dificuldades. Nós temos que clamar a Deus a todo tempo. Na palavra de Deus diz, orar sem cessar. Tudo que nós vamos fazer, meus irmãos, vamos orar, porque Ele é justo nas nossas orações. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou deixar essas palavras para a edificação da fé de irmãos. Porque a minha edificação da fé, eu não edifico nada em mim. Eu edifico sim a palavra de glória de Deus, a glória de Deus, a toda humilhação de Deus. Porque Deus nos restaura e liberta, nós somos a alegria dos olhos de Deus. Eu vou deixar essa palavra e as palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo no seu favor.